Fala galera, como vocês estão? Tranquilos? No vídeo de hoje você está trazendo aí mais um 2 em 1 aí do canal Guilherme Analisa. Vamos continuar aí com o quadro onde nós estamos aprendendo sobre mitologia grega aí no canal, com a playlist Mitologia aí dele. Vamos estar conferindo aí o vídeo O Plano Secreto de Gaia, Mitologia Grega, e também a sequência Hades e Perséfone, Mitologia Grega. Então bora conferir esse 2 em 1 aí. Lembrando aí pra quem é novo no canal que eu tô conhecendo mais sobre a mitologia grega através desses reacts aí. Já trouxe alguns reacts aí que vão estar passando aí nos cards. Depois vocês vão lá e dar uma conferida. Mas antes de reagir, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ative o sininho pra não perder nenhum vídeo. Mas em geral é isso, então sem muita enrolação, bora reagir. No Mitologia de hoje, eu vou contar a história da criatura mais temida da mitologia grega. Quem seria? O monstro Tifão. Tifão. O que faz com que esse nome não seja o mais apropriado, né? É, não dá muito Porque medo. vamos combinar que Tifão não é nome de monstro. Tifão Não. é nome de borracheiro. É. Eu pensava que o bicho mais temido era o Kraken. Ah, pelo jeito tem esse tal de Tifão aí. Não conheço esse Tifão aí não, hein. A primeira Ele coisa parece que um vocês Kraken. precisam saber sobre o Tifão é o contexto no qual ele nasceu. Ele parece o Cthulhu. Porque o único propósito de Gaia ter criado ele foi para derrotar o Rei do Olimpo e libertar seus descendentes titãs. O que imediatamente já levanta uma grande pergunta. Por que é que a deusa do planeta Terra, que sempre apoiou Zeus, iria querer fazer isso? Bom, Gaia realmente estava do lado de Zeus na Guerra dos Titãs. Mas ela não ficou nem um pouco satisfeita com o resultado dela. Porque o que ela queria era que Zeus libertasse os seus irmãos e os filhos dela que estavam presos no submundo. Ou seja, dentro dela. E ele fez isso. Só que logo em seguida ele prendeu todos os outros. E não importa que Cronos e os Titãs tenham feito muita coisa errada. Eles ainda eram filhos de Gaia, a Mãe Terra. E isso quer dizer que ela ama incondicionalmente Ela é todos uma os mãezona. descendentes e quer ver todos livres. A Terra. Só que para isso, mais um rei teria que ser destronado. Então ela resolveu criar o monstro mais terrível de todos os tempos. Uma criatura tão abominável e sombria. Pior que os ela monstros de sozinha 50 não seria cabeças com capaz de antebraço? perceber. E foi por isso que ela recorreu a seu irmão Tártaro, o antigo deus do submundo. Que por acaso ainda estava indignado por ter pedido o cargo pro Hades. Ah, e é importante mencionar que da mesma maneira que Ele Gaia gostava era do uma cargo. deusa e ao mesmo tempo um planeta, Tártaro era um deus e ao mesmo tempo um lugar. No caso, o próprio Tártaro, que era a parte mais profunda do submundo. Tanto que nem o Hades conhecia direito essa região. E com isso, eles já tinham até o local para esconder a criatura. Então, Gaia se O uniu Tártaro a seu irmão seria a Tártaro. Terra Oca. E juntos, eles conceberam esse monstro titã. A partir daí, era uma questão de mantê-lo em segredo enquanto ele monstro crescia titã. e se tornava cada vez mais forte e devastador. Aí o tempo foi passando, deu tempo até de Zeus trocar de esposa. Quem assistiu o vídeo anterior sabe do que eu tô falando, link na descrição. Até que um dia, Gaia e Tártaro começaram a ter muita dificuldade em manter o Tifão sob controle, colocando todo o plano deles em risco. E foi aí que eles perceberam que a cria deles havia chegado na fase mais terrível de todas. A adolescência. Tava incontrolável. Nesse período, o Tifão estava muito rebelde, muito desobediente. Ele queria fugir de casa. Aborrecente. Os pais dele impediam, ele se trancava no banheiro, tomava aqueles banhos longos de adolescente. Bem desagradável. Mas Gaia não era mãe de primeira viagem. Na verdade, Ela sabia esse como era o lidar. 36º filho dela. Então, ela sabia exatamente o que os hormônios dele queriam. E com isso, ela foi conversar com seu filho barra ex-marido, Pontus, o antigo deus do mar. Que por Filho acaso, dela ele estava também. indignado por ter perdido o cargo por Poseidon. E juntos, eles convenceram uma de suas netas a se tornar a parceira de Tifão. No caso, uma criatura chamada Equidna, que era a única de suas irmãs Nossa, grande o suficiente para que popular feia, hein? como monstro. Aí, com sua nova parceira, o Tifão se manteve Parece uma ocupado, medusa. Os anos foram passando, ele continuou a crescer cada vez mais, até que, inevitavelmente, o dia fatídico chegou. Neste momento, Gaia olhou para o seu filho e disse: aquele que você procura está no alto do Monte Olimpo. A montanha cuja altura só não é maior que a arrogância e a ingratidão de seu rei. Ela falou que o Zeus era o Aquele pai que nunca dele? conheceu Será? uma derrota. E foi comprar Porém, cigarro? o fim de seu reinado está mais próximo do que nunca, e sua queda será mais profunda que o submundo. Vá, meu filho, ensine a ele a lição que ele tão desesperadamente precisa aprender.
o significado da palavra medo. Enquanto isso, Zeus se reunia com alguns dos deuses do Olimpo em uma assembleia para resolver as questões mais importantes. E mesmo estando Até o Hades estava ali. não demorou muito para que eles notassem os tremores vindos das profundezas. Tremores que se tornavam cada vez mais fortes, como se algo estivesse se aproximando incessantemente, causando um terremoto a cada passo. Por que Zeus tem aparência de velho também, né? Tipo, barba branca, cabelo branco. Tem uma explicação pra isso? Então, perplexos com a situação, eles rapidamente foram até a entrada do templo. E do alto do Monte Olimpo, eles viram. Tudo pegando fogo. Era o Kratos chegando. Eis que das trevas do submundo surge o monstro titã mais terrível de todos os tempos. Ele é um titã, então. Uma criatura tão imensa que apenas o Olimpo superava sua altura. Caralho. Sua pele era coberta de escamas, asas saindo de todas as partes de seu corpo. Seus olhos ardiam com uma chama eterna de ódio. Seus dedos eram cabeças de dragão cuspidoras de fogo. Gases tóxicos emanavam de seus poros e lava escaldante escorria de seu torso, escondendo gigantescas e monstruosas serpentes venenosas. E isso fez com que os deuses... O cara não consegue dar um perda de mão, porque ele não tem dedo. Exceto Zeus, tem dragão. que se manteve firme no alto do seu refúgio, e Atena, que infelizmente se encontrava aos pés da montanha de frente com o monstro e sem chance de escapar. Então, mas ela não morre, né? Situação, eu gosto da Atena. A deusa da sabedoria rapidamente assumiu sua posição de batalha e decidiu que iria atrasar a criatura para que seus colegas tivessem tempo de escapar. E foi isso que Dionísio, o deus do vinho, sugeriu, que eles tinham que fugir pro mais longe possível dali e começar a vida nova. Só que antes que eles pudessem ter tempo de discutir ou correr ao auxílio de Atena, a batalha começou. Com seu treinamento de combate, ela conseguiu desviar dos primeiros golpes e até acertar um. Mas assim que uma das caudas de serpente atingiu seu escudo, a luta acabou. Todos os seus ossos se quebraram e ela foi arremessada até onde o horizonte alcança. Caralho. Vendo isso, todos os deuses do Olimpo ficaram aterrorizados. E a propósito, eu acho que esse é um bom momento para eu listar quais são os 12 deuses do Olimpo. Primeiro, obviamente, tinha os filhos de Cronos e Rhea. Menos o Hades, que mora no submundo, e Hestia, que preferiu... Zeus, Poseidon, Hera e Deméter. Todos os outros são filhos de Zeus. Começando por Atena, filha de Metis, tá. Ares e Hefesto, filhos de Hera, e o resto veio das amantes que ele teve. Porque, caso vocês não saibam, Zeus era um galinha sem vergonha. Tá. Ah, e antes que alguém venha reclamar Hermes, Apolo, Dionísio, Artemis e Afrodite. Se você não se importa com a origem da Afrodite, você não precisa pausar pra ler. Agora... Eu me importo e eu vou voltar só pra ter certeza. Ó, vamos ver. A origem da Afrodite tem duas versões. Homero diz que ela é filha de Zeus e Dione. Já Hesídio afirma que ela nasceu da espuma que caiu das genitais de Urano após seu castramento. Que bizarro, cara. Quem escreveu isso? Hesídio. Hesídio? Não. Hesíodo. Acho que é assim que se pronuncia, Hesíodo. Cara, esse Hesíodo não era... Não batia bem das ideias não, velho. Que porra é essa? Se você não se importa... E agora deixa eu dar um pause pra mim ver, ó. Zeus do céu, Poseidon do mar, Hera casamento, Deméter agricultura, Atena sabedoria, Ares guerra, Hefesto forja, que é o ferreiro, né? Então, tirando os 4 primeiros ali que eram de Cronos e Gaia, os outros... são tudo filho de Zeus, né? Então, ao mesmo tempo, Hermes é... Na verdade, Hermes é sobrinho, então, né? Por exemplo, Ares, Hermes, Hefesto, Apolo, todos eles são sobrinhos, né, de Poseidon. Hermes é viagem, Apolo música. Eu jurava que Apolo era o mensageiro. Qual é que eu percebo? Ah, o Hermes é o mensageiro, né? Porque é o das viagens. Ele leva, tipo, as mensagens, que eu tô ligado. E o Apolo eu pensava que era do Sol. Qual é que é o deus do Sol? Eu sei que tem um que representa o Sol, o fogo. Mas o Apolo é a música, ué? Eu pensava que era ele, jurava que era ele. Dionísio, vinho. Artemis, caça. Tá, eu tô ligado. E Afrodite, beleza. Nossa, e Afrodite é muito, muito bizarro. Espero que a primeira versão esteja certa, porque a segunda é muito bizarra, velho. Da criação dela. É pior que a criação da Atena, mano, na moral. Importa com a origem da Afrodite, você não precisa pausar pra ler. Agora, vamos continuar a história. Depois da derrota avassaladora sofrida por Atena, todos os deuses resolveram fugir para o Egito. E para garantir que eles não iam ser encontrados, cada um se transformou em um animal diferente. E supostamente essa seria a explicação de por que os deuses egípcios costumam ter a aparência de animais.
Apolo se tornou um falcão, que seria Horus. Ártemis virou uma gata, que seria Bastet. Ares virou um leão, que seria Onures, e assim por diante. Só que antes de sair do Olimpo, Zeus, que havia sido dominado pelo medo, escutou seu nome sendo rugido pela criatura. Então eles perderam pra criatura. Ele olhou mais uma vez para o monstro colossal que se aproximava, respirou fundo e, com toda a determinação que ele encontrou dentro de si, decidiu que não ia fugir. Aí, enquanto os outros deuses iam embora, Hermes, que estava muito preocupado, se aproximou do seu pai e perguntou se ele tinha certeza do que estava fazendo. E Zeus respondeu: se eu fugir, ele continuará a me procurar, deixando um rastro de destruição e morte por onde passar. Este é o meu reinado. Este é o meu povo. Que tipo de rei eu seria se abandonasse meu trono na menor das intempéries? Grande homem. Se é a mim que ele quer, eu digo que venha. Veremos se ele tem o que é preciso para enfrentar o rei do Olimpo. Zeus, grande homem. Hermes nunca sentiu tanto orgulho de seu pai quanto nesse momento. Mas o cagaço ainda falou mais alto e Hermes foi embora. Sim. Aí, com todas as questões resolvidas, deixa Zeus lidar sozinho. Zeus pegou seu estoque de raios e a batalha começou. Tá. O rei dos deuses, no alto de sua montanha, começou a arremessar incessantemente seus raios. Tava caetando o bicho. Porém, mesmo perto. os que acertavam o alvo, causavam um dano insignificante. Em compensação, as bolas de fogo disparadas pela criatura começaram a rapidamente desestabilizar o Monte Olimpo. Então, para evitar que seu lar fosse destruído, Zeus desceu até o nível do mar para enfrentá-lo. Porém, seus ataques continuaram a ser ineficazes. Aí, de foi perto. só uma questão de tempo para que o rei do Olimpo ficasse cansado e fosse imobilizado pelo monstro, que com suas cabeças de dragão prendeu os braços e as pernas de Zeus. Tá, Mas, com uma os deuses corda. imortais, Tifão decidiu incapacitar seu adversário. E para isso, arrancou Então cada Zeus um não dos podia seus morrer. membros, deixando Tá. apenas um corpo imóvel. Ele ficou tipo o Cavaleiro Negro do Monty Python. E então, Cavaleiro Negro? Nunca assisti Monty Python. Considera empatado. Então o Titã Empatado. jogou o corpo mutilado de Zeus numa caverna, colocou os membros e os raios dele Ah, não, velho. numa pele de urso e entregou para sua esposa Equidna, junto com a ordem de vigiar a entrada da caverna para garantir que ele não teria como escapar. Com isso feito, Tifão saiu para ver se não tinha mais nenhum deus do Olimpo nas redondezas. Tá. E também para achar alguma coisa para comer. Porque a quantidade de comida que uma criatura desse tamanho precisa é algo grande. inacreditável. Enquanto isso, Zeus permaneceu caído no fundo da caverna, quase inconsciente. A sua noção de tempo rapidamente se perdeu. Podiam ter sido horas ou mesmo dias. Até que em determinado Não momento, sabe. ele escuta um barulho repentino vindo da entrada, seguido por um grito raivoso da Equidna. E antes que pudesse abrir seus olhos, ele sentiu seu corpo sendo carregado para fora da caverna. Quem que era? Então, em alta velocidade, Zeus se viu levado até o meio da floresta. Pelo E quando Hermes. finalmente foi colocado no chão, ele viu quem o havia resgatado. Era seu filho, Hermes. Grande homem. Dos viajantes, dos atletas e também o mensageiro do Olimpo. O que por si só já fazia dele um cara muito veloz. Mas, para tornar ele mais ainda, seu irmão Hefesto forjou um par de sandálias aladas que permitiam que ele se movimentasse muito mais rápido do que qualquer outra divindade. Caralho, que foda. Então ele explicou pro seu pai que depois Hefesto de ter muito fugido, útil. ele ficou com peso na consciência. E por causa disso, resolveu Voltou. voltar para ajudar. Mas assim que ele chegou no local e viu o tamanho do monstro, junto com a destruição à sua volta, ele resolveu ficar assistindo de longe, esperando um momento em que ele poderia ser útil. Tá. Porque Hermes era bom em muitas coisas. Esperto, esperto. Brigar não era uma delas. Então, Certo. no momento em que seu pai foi colocado na caverna e Tifão se afastou, ele soube que essa era a hora de agir. E de brinde, Não o julgo nosso ele, não deus-atleta julgo. também trouxe uma pele de urso que ele pegou enquanto a Equidna estava distraída. Então Hermes fez um primeiro socorros ali, tacou um silver tape e Zeus ficou novo. Passou um super bonde. Mais ou menos. Depois disso, ele contou pro seu pai que o Tifão estava morrendo de fome e saiu procurar comida. Neste momento, Zeus teve uma ideia brilhante, porém arriscada, e imediatamente explicou para o seu filho. E agora corta para Hermes correndo pela floresta, carregando Zeus nas costas, passando pela Equidna e na sequência entrando no campo de visão do Tifão. Sendo que nisso ele já estava sendo bombardeado com bolas de fogo e ácido. Mas Hermes não perde a posse de Ácido? Zeus. Ele vai, sono de Ibre. Tifão se prepara para fazer a defesa, mas o corredor do Olimpo passa nas canetas e escapa do Do nada virou uma partida de futebol. Continuando. Uhum. Quando Tifão viu que Zeus havia escapado, ele imediatamente seguiu atrás dos dois deuses fugitivos. Ele não era rápido o suficiente para alcançar, mas ele seguiu os rastros e foi na mesma direção. Então, as horas foram passando, a fome dele foi aumentando cada vez mais, até que ele chega nas proximidades de uma montanha chamada Nisa, lar das Moiras, as tecelãs do destino. Ah, lembro delas do God of War. Essas três irmãs são filhas de Nyx, a deusa da noite, e eram responsáveis por decidir o destino de todos os seres vivos, incluindo os próprios deuses,
fazendo com que elas fossem extremamente respeitadas e até temidas por eles. Aí, enquanto Tifão dava a volta pela montanha, ele escutou seu nome sendo chamado pelas moiras. Então, ele se aproximou e perguntou o que era. Porque, mesmo sendo um monstro destruidor, ele já tinha medo dela. Delas e sabia que essas três não se mexem. Então as tecelãs indagaram o que ele estava fazendo ali e também disseram que ele parecia fraco, com fome. E por isso ofereceram uma cesta de frutas encantadas, que apesar de pequenas, seriam Vai, capazes tá de envenenada, derrotar já vi um essa tão história. colossal quanto ele. Aí a criatura, F que Tifão. realmente estava absurdamente faminta, F Tifão. aceitou a oferenda e depois de comer, continuou a sua busca. Mais algumas horas se passam, até que Tifão, que estava se sentindo estranhamente cansado, avista alguém sentado no topo de um pequeno morro. E esse indivíduo Era exatamente Zeus. quem ele estava procurando. Então, com um sorriso maléfico em seu rosto, ele se prepara para o round 2. O Rei do Olimpo então se levanta, pega um dos seus raios e arremessa da criatura, que por acaso não estava demonstrando nenhuma preocupação. Esse já era o 100º raio que Zeus estava atacando nele. Mas, por algum motivo, quando esse o atingiu, Agora a doeu. couraça não conseguiu conter o impacto e sangue fervente começou a jorrar da abertura. Tifão, o deus dos desastres naturais, ficou abismado com isso. E foi só aí que ele percebeu a armadilha na qual tinha caído. Das Porque moiras? os tecelãs do destino podem não responder a ninguém, mas Zeus era brother delas. Então, quando fugiram, ele e Hermes propositalmente deixaram um rastro ser seguido e deram uma passadinha na montanha para conversar com elas. Até porque Zeus pode ser um cuzão, Zeus é muito esperto. mas o filho de uma égua carismático. É. Fora que as moiras sempre buscam a ordem e o equilíbrio. E o Tifão era basicamente a contrário. personificação da destruição É. e do caos. Então, o que elas fizeram foi entregar frutas venenosas, que elas sabiam que não seriam capazes de matar uma criatura dessas. Mas ele deixou Mas fraco. seria o suficiente para enfraquecê-la. Uhum. A partir daí, Tirou era a só uma resistência questão dele. de achar um jeito de incapacitar a criatura. Porque Tifão também era imortal. Só que Zeus já tinha um plano. Ele estava esperando que seu inimigo chegasse ali. Então, mesmo cansado e ferido, ele começou uma rajada incessante de raios no monstro. Foi tipo uma tempestade em forma de metralhadora. E além do sangue que jorrava, cada golpe Metralhadora de levou raio. a criatura na direção de um gigantesco precipício. Tifão tentou resistir, mas não teve força e logo caiu no abismo. O que, obviamente, não seria o suficiente para derrotar ele. Porque, Mas ele vai ficar apesar de preso. envenenado, ferido e faminto, ele ainda tinha energia para escalar de volta. O que é extremamente tá. preocupante. Porque o cansaço e os terríveis ferimentos de Zeus fizeram com que ele chegasse no seu limite. Seus raios acabaram e sua força também. Só que, mais uma vez, ele sabia o que estava fazendo. Era quase como se ele tivesse uma conselheira ajudando ele. Porque esse abismo Nossa. era absurdamente frágil e A instável. ex-mulher dentro dele, né? Principalmente depois da queda do monstro, que praticamente causava um terremoto A mãe da passo. Atena, né? Então, assim que Tifão tentou escalar, as paredes começaram a ruir e todo o desfiladeiro desmoronou sobre ele. Aí ele ficou soterrando preso. E imobilizando a criatura. Alguns minutos se passam e eis que da floresta surge Hermes, exausto de tanto correr. Então, ele lentamente caminha até o campo de batalha e senta ao lado de seu pai caído no chão, quase inconsciente. Ambos se olham e dão um sorriso, orgulhosos da vitória que conseguiram Aí Zeus alcançar, começou a respeitar mais Hermes também. principalmente por terem alcançado juntos, como pai e filho. Só Foda. que nesse momento o chão começa a tremer e dos escombros do abismo, terra e pedaços de rocha começam a se acumular, formando uma nova montanha. Até que de repente, Um vulcão. o topo dela explode, disparando um turbilhão de lava incandescente. Vulcão. O que obriga Hermes a rapidamente carregar seu pai para longe. A erupção então continua por mais alguns minutos, até que ela abruptamente se encerra. Essa foi a última tentativa da criatura, que mesmo usando todas as suas energias... Essa é a explicação dos caras antigamente pra E um essa nova vulcão. montanha que surgiu, O cara era ficou muito conhecida como criativo. Monte Tinha Etna, muita que é imaginação. um vulcão que realmente existe na Sicília. E por isso, toda vez que ele entrava em erupção, os povos daquela época diziam que era Tifão mais uma vez tentando escapar. Caralho, muito foda. Com isso, a gente conclui a história do plano secreto de Gaia. Exceto que tem uma parte que a gente ainda não abordou. Qual? Mais especificamente, o que estava acontecendo no submundo durante tudo isso. No Tártaro. Então, vamos rebobinar a história até a parte que a Equidna é escolhida para copular com o Tifão. Tá? Porque, como vocês sabem muito bem, não existia camisinha naquela época. Então eles tiveram inevitavelmente, filhos. Eles tiveram muitos filhos. Na verdade, é válido dizer que eles geraram alguns dos monstros mais famosos da Ah, mitologia grega. Quimera. Como, por exemplo, a Cérbero. a Hidra. Quimera, a Esfinge, o Leão Caralho. de Gaia, entre outros. E quando Tifão Esses aí eu conheço, esses eu já ouvi falar. Todos seus eles. filhos escaparam com ele,
cada um indo para um lado e dando origem às suas próprias histórias da mitologia. Mas o problema é que quando os mortos e os prisioneiros do submundo viram a abertura que tinha sido feita, eles resolveram fugir também. E aí, dali Hades e os Hecatoncres correndo atrás dos fugitivos tentando escapar, e os serviçais tentando resolver como é que eles iam conseguir tapar um buraco daquele tamanho. Porque a própria luz que entrava por ela já era suficiente para desequilibrar o submundo, que depende da escuridão para funcionar. Então, sabia esse disso, período maneiro. foi literalmente um inferno na Terra. Aí, depois de um longo tempo, Hades e seus funcionários conseguem resolver o problema e fechar a saída no teto. Demorou tanto que a batalha lá em cima já tinha até acabado. Na sequência, o deus do submundo, perplexo com o que tinha acontecido, segue o rastro de destruição para descobrir de onde a criatura tinha vindo. Então, ele chega nessa parte desconhecida do Tártaro. E nisso, ele vê que ainda tem alguém lá. Que é o Tártaro. A questão é que nem todos os filhos de Tifão fugiram. Cérbero, o cão gigante de 3 cabeças, era o monstro mais sombrio dentre seus irmãos. A escuridão era o habitat natural dele. Caralho. Então, vendo isso, Ele virou o Hades pensou, guardião do inferno. tá aí, achei meu pet. E assim, Cérbero se tornou o guardião da entrada do submundo, cargo antes ocupado pela Camp, que foi morta por Zeus durante a Guerra dos Titãs. Que é mais bizarro que Depois Cérbero. disso, só faltava uma coisa pro deus do submundo fazer, que era subir até a superfície para ver qual foi a desgraça que aquela criatura não deve ter feito. Lembrando que a última vez que ele esteve na superfície foi quando os 3 irmãos estavam decidindo quem ia ficar com cada reino. Então, Nossa, ele vamos subiu botar a até o culpa exterior, nele. Viu o estrago e foi até o Olimpo para perguntar e compartilhar informações sobre a criatura. Chegando lá, ele viu que estava ocorrendo um banquete. Mas E não chamaram ele. Não foi convidado. É. E nele estavam todos os deuses do Olimpo que retornaram do Egito. E até Atena, que foi socorrida depois da batalha. Mas não eram só esses deuses que estavam lá. Porque quando Hades chegou, ele imediatamente viu alguém que prendeu sua atenção. Quem? Alguém que não tinha como não ser notada. Alguém que iria mudar a sua vida pra sempre. A mulher dele? Mas essa história eu conto no próximo Mitologia. Futura mulher? Até mais. É nóis. E aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Adoremos. Bom demais. Esse quadro é o Mitologia, onde eu falo das grandes histórias das mitologias, mas sempre levando pra comédia. E caso você queira ver mais, a playlist dos vídeos tá na descrição. Deixa meu Até a like. próxima. Muito bom, como sempre, os vídeos do Mitologia do Guilherme Analisa. Mano, eu não sabia que o Tifão era o responsável, né? Era o pai das criaturas como Quimera, Esfinge... Qual mais ele falou ali? Cérbero... Teve umas outras criaturas ali que ele falou. O Leão de Neméias, por exemplo, também. E, tipo, eu já tinha ouvido falar essas criaturas aí. Como eu falei, muito da primeira contato que eu tive com essas criaturas foi graças a God of War, quando eu joguei na minha infância. Então, tipo, eu sempre achei muito maneiro isso. Outro contato que eu tive durante a minha infância foi com as cartinhas do Yu-Gi-Oh! Que tinha as cartinhas da Esfinge, tinha carta, por exemplo, de alguns monstros e assim por diante. E daí algumas se inspiravam nas mitologias. Foi, acho que, o primeiro contato como criança com isso. E daí, de pouco tempo, sei lá, em filmes, desenho do Hércules lá, que passava muito antigamente. E o Zeus tinha... O Zeus não, o Hades, ele parecia o Voldemort e ele tinha um cabelo com umas chamas azuis. Enfim, eu não tinha ouvido falar desse Tifão direito, mas eu já tinha ouvido falar, tipo, do Kraken, por exemplo. Ele não citou ali o Kraken, eu não sei se o Kraken é da mitologia grega ou não, mas eu pensava que o Kraken era uma das criaturas mais temidas, mas pelo jeito é o Tifão a mais temida de todas, até porque ele era um titã. Como ele explicou ali, pelo que deu pra entender, ele era filho de Gaia com Tártaro, e os dois eram irmãos, mais uma vez, a mitologia grega sendo muito bizarra, e sempre levando pra um lado muito sexual da parada, mas enfim, eu não sei se as outras mitologias também são assim. Outra parada que eu não sabia e que eu não fazia a mínima ideia é que eles iam fugir pro Egito, e daí, tipo, isso daí é uma forma dos gregos explicarem naquela época os deuses egípcios. Porque eu sei que Grécia e Egito, durante, né, tipo, os séculos e as eras lá sempre foram, tipo, rivais, aliadas, enfim, deu muito problema ali entre eles, né? Desde a época de Alexandre o Grande, que conquistou o Egito,
saiu lá de perto lá da Grécia, desde a época lá também da guerra lá dos espartanos contra os persas. Só que os persas, eles vinham da Ásia, né? Sei lá, eles vinham da Índia, por ali, daquelas bandas ali. Não eram os mesmos deuses, mas enfim, tinha, né, esse compartilhamento de cultura, de povos, começou ali, eu acho. Talvez desde a época da Mesopotâmia, enfim. Inclusive, outra parada legal é os deuses da Mesopotâmia, que eu sei mais ou menos por cima. Que é o deus Marduk, que é de lá que vem a famosa Tiamat também, que se eu não me engano era a deusa da água, sei lá, a mãe da água. Enfim, eu tô ligado que a mitologia Mesopotâmia também é muito foda lá, a mitologia lá de Babilônia. Enfim, muito bom o vídeo aí do Guilherme Analisa. Muitas coisas ali eu não sabia. É sempre muito interessante que o cara sempre acaba descobrindo mais e aprendendo mais coisas. Legal também aquela explicação ali sobre o submundo, sobre o Tártaro. E no final acaba com Hades indo conhecer provavelmente a Perséfone, que é agora o nome do próximo vídeo ali que nós vamos reger agora, Hades e Perséfone. Então, tem muita enrolação, bora reger. Bora. No Mitologia de hoje, eu vou contar a história de um dos mais belos romances da mitologia grega. Perséfone era filha de quem? Sequestro. Não é um bom jeito de começar um relacionamento, eu acho. Para começar, a gente tem que, obviamente, falar da origem da deusa Perséfone. Tá. Que, na verdade, é bem simples. Zeus viu um rabo de saia e, mais uma vez, não conseguiu manter o zíper fechado. Sendo, nesse caso, Deméter, a deusa da agricultura e da colheita. Que era a irmã dele. E pra quem tá interessado na cronologia, isso foi depois do fim do casamento com Metis e antes do casamento com Hera. Tá. De qualquer maneira, assim nasceu Perséfone. Deméter não era gentil e irmã muito dele? amada por todos. E fora isso... Ah, ela era também tia bem dele, na ingênua, verdade. Mesmo sendo adulta. Mas aí já é culpa da mãe dela. Porque Deméter era muito super protetora. Ela sempre tratou a filha como criança. E quando Perséfone chegou na idade de namorar, então nem se fala. A deusa da colheita não deixava ninguém chegar perto dela. E mesmo que chegassem, ela já tinha sido instruída pela mãe a rejeitar qualquer um. Então, em determinado dia, os deuses do Olimpo se reúnem em um banquete para comemorar a vitória sobre o monstro Tifão, que tinha acabado de ser derrotado. Mas o que eles não esperavam era a aparição de Hades, o deus do submundo, que veio tirar satisfação sobre o tal monstro. Só que na hora que ele chegou no Olimpo, ele imediatamente viu Perséfone. E pela primeira vez, Se apaixonou. seu coração gelado bateu mais forte. Mas mesmo assim, Até ele foi Hades se até Zeus apaixonou. e disse que precisava ter uma conversa em particular. Olá, irmão! Há quanto tempo? Que bom que você veio ao nosso banquete de comemoração. Você com certeza ouviu da minha vitória sobre Tifão. Tá, chega de papo furado. Todo mundo sabe que você não me convidou pra esse banquete, e mesmo que tivesse, eu não viria. Eu só tô aqui pra resolver alguns assuntos com você. Pra começar, eu sempre soube que você trapaceou na hora de decidir quem ia ficar com cada reino. Um babaca egocêntrico que nem você jamais aceitaria algo que não fosse o seu. Enquanto Hades isso, tem bola. eu tive que ficar com o submundo e agora todo mundo me odeia. Olha que bacana. Calma, não é bem assim. Calma o caralho. O teu ego inflado queria problema com todo mundo. Você devorou tua própria esposa grávida por medo de perder o trono. Tu fez treta até com a Vogaia, mano. Porra! E aquela velha maldita me cria um bicho gigante no meu porão por tua causa. O que é No meu porão. você não viu porque você tava aqui na superfície. Mas o desgraçado saiu quebrando tudo lá embaixo. E deixou um buraco no teto do tamanho do cu do Dionísio. Todo mundo É tentou grande. fugir, foi um inferno. Eu entendo. Você tem razão. Se houver alguma coisa que eu possa fazer por você, eu peço que diga. É, tu vacilou feio comigo, brother. Mas sim, tem uma coisa que você pode fazer. Quando eu cheguei aqui, eu vi uma deusa que chamou minha atenção. Pelo que eu vi, o nome dela é Perséfone. E ela me pareceu uma garota muito meiga, muito gentil. E obviamente muito bonita. E eu senti uma conexão. Então eu queria pedir sua permissão pra namorar com ela. Você sabe que ela é tua sobrinha, né? Ah, você vai querer falar de incesto agora? Ok. Então quem que é a mãe dela? A questão não é essa. Por mim, não haveria problema nenhum. Mãe dela é Deméter tia dos Zeus, né? jamais vai permitir esse relacionamento. Muitos deuses já tentaram se aproximar de Perséfone, e nenhum conseguiu. E eu acredito que Perséfone gostaria de você. Mas debaixo da asa da mãe dela,
Você não tem chance. Ela vai sequestrar, Bom, ele vai sequestrar, então, talvez eu tenha que afastá-la da mãe. né? É. Você tá pensando em sequestrar Persephone? Todo mundo já me odeia, que diferença vai fazer? Então, após as festividades, Perséfone saiu para colher flores, como já era do seu feitio. E Hades discretamente foi acompanhando de longe, contemplando sua beleza e inocência. E quando ela se distanciou o suficiente dos outros deuses, ele subitamente aparece à sua frente. Perséfone se surpreende, mas não se assusta. Então, eles começam Ele a não era tão conversar, feio, e então. a garota rapidamente se vê maravilhada com as histórias que ele contava, com o quão fascinante era o submundo e o quão importante era o seu trabalho lá. Chegando à conclusão de que esse deus considerado tão sombrio não era tão mau como todos diziam. Mas mesmo com os sentimentos que estavam surgindo em seu coração, ela obedecia à ordem de sua mãe e mantinha distância. Então, percebendo isso, Hades delicadamente se aproxima e pergunta: Umas horas ela é ruiva, umas horas ela é loira. Perséfone hesita por um momento, tentando recuperar o fôlego que fugiu de seus pulmões. E após um doce suspiro que já deixava claro sua vontade, ela responde: sim. E antes Ih, que mais palavras rapaz. pudessem ser ditas, ela sentiu seus lábios se aproximando e perdeu o chão. Não, Apaixonou? literalmente. Hades abriu um buraco no chão e ele caiu até o submundo. E não demorou muito para que Deméter percebesse o seu Igual o Mario. desaparecimento, deixando ela apavorada e fazendo com que ela abandonasse todos os seus afazeres para procurar a filha. Enquanto isso, no submundo, Hades mostrava todo o seu reino para Perséfone. Quer dizer, primeiro ele perguntou se ela estava com fome e ofereceu algumas sementes para ela comer. Lembra dessa parte, isso vai ser importante depois. De Sementes? qualquer maneira, ela pôde conhecer todo o submundo. E ao contrário de sua mãe, ele não a tratava como criança, deixando que ela explorasse todos os lugares fascinantes que até então ela só tinha ouvido falar em histórias. Deixou até ela brincar com o Cérbero. E ao mesmo tempo, Não era meio Hades perigoso? era extremamente gentil e atencioso, como nunca tinha sido antes de conhecer a jovem deusa. E as mudanças de atitude no deus do submundo não ficam mais evidentes do que no momento em que Perséfone, sentindo pena das almas sofredoras à sua volta, questionou por que todas elas estavam no mesmo lugar, tanto honestos quanto criminosos penando igualmente. E Hades, que até então só tinha indiferença e desprezo pela humanidade que o odiava, pela primeira vez sentiu compaixão e imediatamente ordenou que fosse construído um lugar de repouso para as almas justas e de bom coração, surgindo assim O os céu? Campos Elíseos, a versão mitológica do paraíso. Caralho, foi ele que construiu? Eu não sabia disso. O casal então passa um longo período O Hades é juntos, good guy, e então. seus sentimentos vão se tornando cada vez mais Caralho. fortes. Até que em determinado dia, Hades encontra Perséfone sozinha chorando. Ele pergunta o que foi, e ela diz que esse tempo que eles passaram juntos foi maravilhoso e que ela está completamente apaixonada. Mas ao mesmo tempo, ela também amava sua mãe e sentia muito sua falta. E a propósito, eu acho que esse é um bom momento para voltar a falar dela. Tá. Deméter estava muito triste com o desaparecimento da filha, e por isso parou de cuidar Ela tinha uma das plantações, foice? deixando as terras inférteis e causando fome no mundo inteiro. Caralho. O que foi deixando os outros deuses extremamente preocupados, a ponto de que Hélio, o deus do sol, veio diretamente falar Esse com é ela. o do sol. Porque enquanto ele Olha fazia aí. uma de suas Minha viagens dúvida. diárias com sua carruagem voadora, ele viu quem tinha levado Perséfone. E quando Deméter soube quem foi, ela ficou putaça e foi imediatamente falar com Zeus. Eu sei quem levou minha filha! Foi aquele safado do Hades! Eu já sabia. Mal sabe ela. A mãe tava certa! Ele sempre foi a ovelha negra da família! Calma, vamos analisar a situação. Eu não quero saber! Eu vi vocês dois de papinho no dia que ela sumiu! E ai se eu descobrir que você tá metido nessa, hein? Na verdade, não interessa! Você vai trazer nossa filha de volta agora! Ou Urano não vai ser o único castrado dessa família! Então, Melhor ele Zeus, trazer. sabendo que ela não ia voltar a cuidar das Melhor colheitas ajudar. enquanto essa situação não se resolvesse, decidiu que ia ter que fazer um acordo com Hades. E para isso, precisava escolher alguém para levar a mensagem e buscar Perséfone. Então, ele chamou seu filho Hermes, o motoboy do Olimpo. Algum tempo se passa... Vai e dar mal pro Hades Hermes recebe nessa a aí, tal eu acho. visita. E aí, tio Hades, firmeza? Então, seguinte. Meu pai pediu pra avisar Firmeza, que João. o bagulho tá ficando louco lá em cima. A tia Deméter largou o serviço, tá todo mundo passando fome, e ela disse que não vai voltar pro trabalho enquanto a Perséfone não subir. Então, eu vim aqui pra passar essa mensagem e levar ela pra casa, beleza? Não. Fala pro teu pai descer aqui agora. Então, eu não quero desrespeitar, mas ele falou... Ai, tá bom, tô indo. Aí algumas horas se passam e Zeus vai lá. aparece. Você não precisava assustar o garoto. Um pouco Tomando de um trauma de vinho. juventude melhora o caráter.
Não é à toa que um mimado criado pela avó que nem você terminou desse jeito. Criado pela É por avó. atitudes como essa que o seu lugar é no submundo sozinho. É, talvez. Mas Perséfone gosta de mim e não há nada que você possa fazer. Você sabe muito bem que eu sou mais forte que você. Se eu quisesse, eu poderia levá-la embora agora, sem nenhuma dificuldade. Será? Mas eu não quero que haja violência entre eu e você, irmão. Então, farei uma proposta que você não tem como recusar. Por metade do ano, Perséfone ficará com você no submundo. E na outra metade, no Olimpo com sua mãe. Justo. Perséfone comeu as sementes do submundo. Sim, e você sabe muito bem o que isso significa. Se ela sair, ela Todos que comem morre? as sementes estão presos no submundo até que eu diga o contrário. Então, como eu falei antes, não há nada o que você possa fazer. Tendo dito isso, eu aceito sua proposta. Quando essa conversa acabar, eu mesmo vou levá-la à superfície. Mas que fique claro que não é por sua causa e nenhum dos outros playboyzinhos que moram com você no Olimpo. Eu tô fazendo isso porque eu sei que Perséfone sente falta de sua mãe. E eu quero que ela seja feliz. Mas depois, 6 meses, ela vai voltar Mesmo que por metade do ano pro submundo. eu não seja. Uma decisão muito nobre de sua parte, irmão. Um grande cavaleiro, um grande... Tá. Só vai embora antes Romântico. que eu descubra que você engravidou alguma defunta por aqui. Pecado E assim, de a questão Hades se resolveu. foi ter Ela nascido passaria na era metade da do ano no putaria. Olimpo e metade no submundo. Sendo que toda O vez erro, que na Perséfone verdade. ia ficar com Hades, sua mãe ficava inconsolavelmente triste e parava de cuidar das suas funções, fazendo a terra esfriar e a vegetação perecer. E quando sua filha voltava à superfície, Deméter ficava tão feliz que tudo voltava a florescer. Caralho, as colheitas explicação eram fartas pro e as inverno. flores mais lindas Foda. surgiam. Maneiro, E hein? segundo a mitologia, Muito bom. foi assim que surgiram as estações do ano. Tanto que essa história também é conhecida como o mito das estações, fazendo com que Perséfone seja ao mesmo tempo a rainha do submundo e a deusa da primavera. E agora, para concluir, só tem uma coisa que eu ainda não comentei. O quê? Na maioria das versões dessa história, a concepção de Perséfone aconteceu quando Zeus estuprou o Deméter. E o mais assustador é que isso não é a pior coisa que ele já fez. E vocês vão descobrir isso no próximo Mitologia. Até mais! Ih, rapaz, próximo vai falar dos podres dos Zeus, é isso? E aí, Caralho. pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se você é novo no canal, esse quadro é o Mitologia, onde eu falo das grandes histórias das mitologias, mas sempre levando pra comédia. E caso você queira ver mais, a playlist dos vídeos tá na descrição. É Até a nóis. próxima. Ó, o nome do próximo vídeo ali já vai ser a Caixa de Pandora, se pá, hein? Se eu não me engano. A Caixa de Pandora, eu conheço a lenda, a história da Caixa de Pandora através também do God of War, que lá, no caso, ela era uma criança que foi construída por Hefesto e, sei lá, ela era tipo um receptáculo que ela guardava, tipo, todas as coisas ruins do mundo, o pecado, o medo, a inveja, não sei. Se não me engano, é uma parada assim. Em algum momento ela é quebrada, ou ela é destruída, e tudo aquilo vai pra terra, tipo... É como se dissesse, tipo, o pecado, sei lá, que Adão e Eva fizeram em comer a fruta, por exemplo. Que daí começou a vir os pecados, vir inveja, vir medo, vir... enfim. Acho que seria, tipo, uma análise disso, sabe? Uma similaridade, não sei. Essa é a palavra. Mas eu tô ligado meio por cima. Mas não sei a explicação da mitologia grega exata. Vamos ver semana que vem. Lembrando que toda semana eu trago aí um 2 em 1 da mitologia aí do canal Guilherme Analisa. Sempre trazendo aí um vídeo por semana para também não ficar muito maçante. Mas sempre com esse quadro no canal onde nós vamos aprender mais sobre mitologia grega. Mais um vídeo incrível aí, onde eu aprendi bastante coisas, eu não sabia... Eu já tinha ouvido falar que Hades e Perséfone eram tipo um casal, mas eu não sabia como que eles tinham se encontrado, como que aconteceu isso. Eu não sabia do plano ali de Hades, eu não sabia dessas frutas aí, essas sementes, na verdade, do submundo. E no próximo vídeo, então, vai falar dos podres de Zeus. E eu tô ligado que vocês já me falaram nos comentários que o Zeus é o pior de todos. Ele é o, digamos, mais arrombado de todos. Ele é o que mais faz merdas e cagadas por aí. Ele é o que mais erra. Apesar dele ser, né, o líder lá dos deuses. Mas, enfim.
Me deixem nos comentários alguma sugestão também, se vocês tiverem, que futuramente eu posso estar trazendo. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, que isso ajuda demais. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Lembrando que sempre deixo na descrição o link original do vídeo. Convidar vocês também a estarem passando lá nas minhas lives, o canal vai estar passando embaixo e fixado aí na descrição dos comentários. E também convidar vocês a estarem passando no meu outro canal, o Aqui Nerd. Lá eu tô sempre trazendo um conteúdo sobre filmes, séries, animes, mangás, esse conteúdo em geral. Então quem curte, não deixe de passar lá, conferir os vídeos, se inscrever, que isso ajuda demais. O link do canal vai estar fixado na descrição dos comentários. Mas em geral é isso, um forte abraço e até mais.